reprovação, tá bom? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Química. Aqui é o professor Luiz, professor da Escola Estadual Flamengo de Azevedo, com as turmas das primeiras séries matutinas, seja A, B, C, que estão aqui junto comigo. É uma honra ter vocês aqui, vocês são bênção de Deus. Sempre eu falo o seguinte, não existem professores sem alunos. E eu só estou aqui dando aula para vocês porque vocês estão aí do outro lado da telinha. E se Deus permitir, assim for da vontade dele, logo mais nós vamos estar em nossas aulas presenciais, tá bom? Em nome de Jesus. Então a temática de hoje é o capítulo 4. Nós vamos estar estudando sobre as propriedades e transformações da matéria, tá bom? Vou começar a compartilhar aqui a tela com vocês. Já peguem aí os vossos livros, já fica aí de prontidão, tá bom? Estou compartilhando agora a tela com vocês. Eu não vou estar aqui abrindo a câmera porque eu estou pelo notebook. Quando eu ligo aqui o smartphone, dá uma microfonia, dá um errozinho, aí fica um eco quando eu gravo a tela. Aí quando eu jogo no YouTube, quando eu vou assistir, eu digo, poxa, não era para ter aberto o smartphone. Mas vocês estão vendo aí o professor de óculos aí, marronzinho, apontando o dedo para vocês, dizendo assim, estou pronto para a aula. Beleza? Então vamos lá. As propriedades e transformações da matéria, a gente vai estudar primeiramente essas propriedades, que são propriedades químicas e propriedades físicas. Por muitas das vezes, a gente pensa que um fenômeno que aconteceu, a gente batiza e titula como uma reação química, ou pode ser o contrário, um fenômeno que aconteceu e a gente titula, batiza como um fenômeno físico, tá certo? Mas vamos estudar e entender aqui eles bem direitinho, tá bom? Além de nós estudarmos isso, nós vamos tentar, até se a hora aqui permitir, conhecer a lei de Lavoisier, tá bom? Conhecer essa lei de Lavoisier. A de Proust não, mas a de Lavoisier nós vamos estar falando sobre ela, tá certo? Então vamos aqui, seguindo. Pronto, tá aqui um exemplo do milho. Milho cozido, estamos na época junina, né? Milho cozido. Primeira pergunta. O milho lá na terra, na palha, é chamado de quê? De milho. De milho. De milho. Aí tirou a palha. Como é o nome dele? Milho de novo. Colocou para cozinhar. Depois que cozinhou, como é o nome dele de novo? Milho de novo. Mudou o nome de milho? Não. Então qual foi o processo aí? Físico. Não mudou o nome milho. Se quando a gente tivesse um milho lá na terra, tirasse lá, quebrasse o milho, tirasse a palha do milho, tirando a palha do milho, deixasse de ser milho e passasse a ser feijão, aí já era um fenômeno químico. E pegasse o feijão e colocasse para ferver e transformasse em macarrão, aí era um fenômeno também químico. Mas o milho estava na terra, tirou a palha do milho, não deixou de ser milho. O milho veio para a panela, cozinhou o milho e não deixou de ser milho. Então é um processo o quê? Uma transformação o quê? Física. Tá ok? Entenderam aí até então, gente? Sim. Sim. Ok. Me diga uma coisa, vocês estão entendendo o que é que estão estudando na química? Até então. Estão entendendo até então? Eita, esse povo tá... Milho para pipoca é chamado de... Opa! Eita, Letícia, pera aí. O milho transformou em quê? Em pipoca. Pipoca é milho? Não. Milho é pipoca? Não. Então não é mais físico. É o quê?
É químico. Bom exemplo, Letícia. Letícia botou: milho para pipoca é chamado de que processo? De processo químico, gente. Por quê? Porque milho transformou em pipoca. E pipoca não é milho. Entendeu aí? Show? Vamos seguir. Vamos seguir. Vamos seguir. Vamos para cá. Transformações da matéria. O que está dizendo aí? Só um instantinho aqui. Deixa eu só responder aqui uma pessoa. Só um momentinho. Vamos lá. A transformações da matéria pode ser observada em casa, no trabalho, no caminho para a escola, em nosso próprio corpo e até mesmo em lugares bem distantes, como nas estrelas, nos planetas. Essas transformações explicam, por exemplo, o amadurecimento das frutas, o surgimento de ferrugem em portões e outros objetos de ferro. Então, por exemplo, está aí um exemplo do mamão. Deixou de ser mamão? Deixou? Não. Não, mas mudou de cor, não foi? Foi. Isso. Aí, a parte de fora, houve sim um fenômeno químico. Houve sim uma transformação química. Por quê? Porque existia uma substância aí de pigmentação verde e agora passou a ser de pigmentação laranja. Então, esse fenômeno aí nós chamamos de transformação química. Tá ok? Normalmente, o amadurecimento das frutas, todos são transformações químicas. Porque toda vez que uma fruta está, estou colocando a frequência, toda vez que uma fruta está no processo de amadurecimento, tanto a parte externa como a parte interna está tendo transformações, está tendo mudanças. E essas mudanças aí estão transformando em outras substâncias. E a partir daí, nós vemos aí uma transformação química. Nós chamamos de química, tá bom? Então aqui está dizendo o seguinte: descrição das transformações na matéria, tá bom? Imagine que você precisa descrever a transformação no material. Para fazer isso é necessário observar antes e depois dessa mudança, é muito importante isso. E dessa forma que os químicos procedem. Tem aluno entrando aqui com força, né? Graças a Deus. Aí, ó, é necessário observá-lo antes e depois dessa mudança. E dessa forma que os químicos procedem, eles utilizam os termos do estado inicial do sistema e o estado final do sistema. Então, por exemplo, o mamão aqui, o estado inicial do sistema, o mamão depois, amadurecido, estado final do sistema, certo? Ok aí? No caso dos mamões, estado inicial do sistema, que eu já falei, por favor, que eu não vou repetir de novo, tá bom? E aqui tem as transformações, no caso aqui do prego. O estado inicial do prego não enferrujado e o estado final do prego sofreu aí a oxidação. O papel que queimou, o papel que não queimou e o papel que queimou. O gelo que derreteu e o gelo que não derreteu. Então nesse momento aqui, mudou de cor, houve um processo químico, houve uma transformação química. Aqui também, ó, transformou em outra substância. Mas o gelo aqui, quando derreteu, passou a ser água do mesmo jeito, água e água. Então aqui não houve uma transformação química, houve uma transformação física, um processo físico. Tá certo? Tá ok? Beleza aí? Beleza. Ok. Ninguém tá com dúvida não, né? Não. Ok. Então vamos seguir. Sim, aqui tem um exemplo no livro aqui. A química e as transformações da matéria. Vamos lá. Eu vou ler aqui para você entender. Desde os tempos mais remotos, o ser humano faz o uso das transformações da matéria para garantir sua sobrevivência. Entre os exemplos estão a confecção de ferramentas e a descoberta da utilização do fogo como fonte de energia. Isso aí foi nossa primeira aula de química falando sobre isso.
O domínio do fogo permitiu o ser humano obter, por exemplo, metais como ferro, a partir da hematita, minério rico em óxido de ferro 3, e o chumbo a partir de galena, que é um material rico em sulfeto de chumbo 2. A transformação da bauxita, que é um minério de grande importância industrial para a obtenção do alumínio metálico e de outros metais e de outros materiais. Também é um exemplo de transformação de matéria. Aí aqui tem, ó, a bauxita, que é um mineral, transformou ela, tirou ela aqui e transformou em um objeto de alumínio final. Estão entendendo? Ó? Eu tinha aqui uma rocha, um mineral, e eu transformei aqui nesse ralador. Então, ó, nos transportes, o alumínio é empregado na estrutura de aviões, de barcos, de automóveis. A indústria de embalagem também utiliza o alumínio para a fabricação de papel, de alumínio, de latas. Na construção civil, o alumínio é usado na fabricação de janelas, de portas, divisórias e grades, bem como na composição de utensílios de cozinha e ferramentas, e entre outros. Tem várias funcionalidades, tá certo? Mas a gente vê aqui, ó, rocha e um ralador. São duas substâncias diferentes. A gente chama isso aqui de quê? Transformação química, ok? Beleza? E aqui nós temos aqui exemplos de transformações físicas e químicas. As físicas, olha, compreende mudanças que não alteram a composição das substâncias originais. Eu vou até grifar para vocês entenderem. As transformações físicas compreendem mudanças que não alteram a composição das substâncias originais. Não pode alterar, não, ok? Não pode. Por exemplo, quando a substância passa do estado físico para outro, tá bom? Nós chamamos aí de processos físicos. Ela era sólida, passou a ser líquida, era líquida, passou a ser gasosa e assim por diante. Beleza? Já nas transformações químicas, olhe, por exemplo, quando um ovo cru é colocado na frigideira e é submetido ao aquecimento, e depois de certo tempo observa-se a formação de um material bem diferente do inicial, o ovo frito, na transformação química, os materiais ou o material presente no sistema inicial são transformados em novos materiais com propriedades químicas diferentes. Então, tudo que logo no início é de um jeito e mudou a cor, liberou um gás, explodiu, corroeu, formou um precipitado, tudo isso aí é uma transformação química, gente, tá bom? Tá dando exemplo aí da chave novamente, igual foi do prego lá anterior, que está oxidando porque está reagindo com gás oxigênio. Tá ok, galera? E aqui nós temos transformações químicas por ação do calor, por exemplo, o cozimento de alimentos, por ação da eletricidade, a eletrólise da água, a água, quando a gente joga energia elétrica, quem foi meu aluno há 2 anos atrás, se era a pandemia, das primeiras séries, eu faço um experimento muito perigoso, que é com energia elétrica, mas a galera gosta muito, tá certo? Se a gente voltar presencial esse ano, eu vou fazer com vocês vão ver, tem que ser presencial, porque vocês têm que ver o barato aí, tá certo? Acontecer. E aí é um negócio muito surreal, que é uma eletrólise da água. E por ação mecânica, explosivos, por exemplo, por ação da luz, a fotossíntese, a fotografia, por contato com outras substâncias, aí está dizendo, por exemplo, o aparecimento de novas substâncias, ocorre quando se introduz uma pastilha efervescente, por exemplo, um copo de água, e assim por diante, tá bom? E aí, estão aí as reações químicas. Essas reações químicas, olha, só acontece uma reação química se acontecer uma transformação química, ok? Só acontece uma reação química se acontecer uma transformação química. E o que é uma reação química? É uma transformação química. A reação química é quando uma substância transforma-se em outra. Por exemplo, aqui eu tenho cobre reagindo, sinal de mais aqui na química diz reagindo, misturando, com nitrato de prata, que vai produzir a prata sozinha e o nitrato de cobre. Ó, o cobre ficou no lugar da prata e a prata saiu e ficou no lugar do cobre. Aqui nós produzimos duas substâncias diferentes. Nesse momento aí nós temos aí um exemplo de transformação química,
consequentemente em uma reação química, ok? Aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho mais aqui para subir. Pronto. Aqui é um gráfico dizendo que os reagentes com o tempo vai diminuindo e os produtos com o tempo vai crescendo. Ou seja, o que tem de reagente quando começa a reagir vai se consumindo e o que tem de produto quando começa a ser produzido vai crescendo, vai aumentando. Professor, o que é um reagente e um produto? Ó, o que tem antes dessa seta aqui, ó, dessa seta aqui, ok? O que tem antes dessa seta, do lado esquerdo, nós chamamos de reagentes. E o que tem após a seta, o que a seta está apontando, nós chamamos de produtos. Novamente, o que tem antes da seta, nós chamamos de reagentes. E o que tem após a setinha, nós chamamos de produtos. O que tem no lado esquerdo aqui, tudo que tem no lado esquerdo, são reagentes. E tudo que tem no lado direito são chamados de produtos. Tá bom? Produtos. Beleza? E é muito importante saber isso. Tá certo? Professor, quando tem esse AQ, ou a letrinha S, ou a letrinha L, ó, o AQ é aquoso, quer dizer que o nitrato de prata está misturado com água. O S é porque o cobre é sólido, tá bom? Quando tem o L, porque a substância é só líquida. E quando tem um Gzinho, dentro de parênteses, é porque ela é gasosa, tá bom? Então, tudo que está antes da seta chama-se reagentes. E tudo que está após a seta chama-se produtos. Beleza? Dúvida até aí, galera? Dúvida aí, gente? Não. De boa mesmo? Todo mundo sabido? Aí a frequência. Todo mundo sabido? Sim. Eita, benção de Jesus. Então, quer dizer que, vamos lá. No início da aula, a aproximadamente 8h58 da manhã, vocês estavam sem o conhecimento de reações químicas, de transformações. E agora vocês têm. Vocês se consideram o que agora? O que foi que aconteceu com vocês agora? Hein? Uma reação química. Isso, Beatriz. Aconteceu uma reação química, porque antes não tinha esse conhecimento. E esse conhecimento entrou através da visão e da audição. E aí entrou no cérebro de vocês, levou aquela informação, o cérebro disse, opa, é a aula do professor Luiz, eu tenho que aprender esse negócio. E aí, produziu um conhecimento novo. Então, algo novo dentro do cérebro. E isso é um exemplo de reação química dentro do nosso organismo. É aprender conhecimentos novos. Ok? Show de bola. Vocês são bênçãos, ô aluno abençoado. Agora, é importante saber aqui as evidências, as evidências das ocorrências químicas. É importante, viu? Pronto. É muito comum o tratamento da azia, está dizendo aqui, ou a má digestão com comprimidos efervescentes. Os antiácidos, no caso aí. Quando um desses comprimidos é adicionado à água, observa-se a liberação de gás. Essas bolhas intensificam-se à medida que o comprimido diminui de tamanho. Em determinado momento, a liberação do gás cessa e o comprimido desaparece. Nesse instante, considera-se que a reação chegou ao seu ponto final. Aí um exemplo. Então, quais foram as evidências? A evidência foi colocar o comprimido dentro da água e ele começar a liberar o gás. É uma evidência. A liberação de gás é uma evidência. Quando está liberando gás, quando está mudando de cor, quando você sente que ali está mudando de cor, está aquecendo, porque você está segurando na mão ali aquele copo, ou esfriando, ou quando que ali formou algo que não tinha. Então formou algo ali no fundo do copo, ou mudou de cor e formou um negócio que você não conseguia ver, agora está vendo. Então aí são transformações, são evidências, tá bem? Aí em festas juninas as fogueiras emitem luz de energia térmica, é um exemplo, porque o que é uma combustão. As liberações de gás, de energia térmica, luminosas, deixa eu ver mais aqui, bem como a mudança de cor, de cheiro, formação de sólido,
Aí aqui diz, é muito importante, a ausência desses sinais, contudo, não determina a não ocorrência da transformação química. Por muitas das vezes a gente não consegue detectar certas evidências, mas aconteceu sim a reação química, entende? Por exemplo, eu compro uma fruta e eu não via que ela mudou de cor, mas dentro dela está tendo lá as transformações químicas. Não está ainda sendo evidenciada. Pode-se evidenciar? Sim. Pode-se tornar à tona? Eu consegui enxergar? Sim. Mas se eu não conseguir enxergar aos meus olhos próprios, tem sim mecanismos tecnológicos para a gente poder detectar se houve uma reação química, como o próprio microscópico, uns microscópicos muito mais avançados, chamado atomístico, espectrometria de massa, espectrômetros. Existem vários equipamentos, vários mecanismos, vários estudos, pensamentos que vai fazer com que a gente evidencie aí a transformação química, ok? Algumas reações químicas ocorrem sem que haja modificação perceptível. É muito importante isso aí. Algumas reações químicas, sem que haja uma mudança perceptível, tanto no início como no fim, tá bom? Aí, deixa eu só botar até aqui. Pronto. E assim, para que a transformação possa ser classificada com segurança como uma reação química, as substâncias obtidas devem ser isoladas e suas propriedades específicas, como densidade, temperaturas, solubilidades, devem ser determinadas. Eu sei que, enquanto alunos do ensino médio, a gente não consegue assim ir muito a fundo e além. A não ser que vocês forem fazer um curso técnico em química, fazer a própria química na universidade, se formar em um químico do petróleo, um engenheiro químico, tá bom? Aí vocês vão muito a fundo mesmo em algumas análises químicas. Mas até então a gente faz experimentos mais evidentes, né? Não são experimentos que não sejam tão evidentes. Tem que ter uma evidência para a gente provar para vocês que tem sim aquela reação química, tá bom? E por último aqui de hoje, a lei de Lavoisier. O que é uma lei de Lavoisier? Aqui tem Proust e Lavoisier, vamos falar só de Lavoisier. A lei de Lavoisier é uma reação química, é um exemplo de reação. E o que foi que esse cara diz? Quem é que é Lavoisier, na verdade? Lavoisier, gente, é considerado o pai da química. Por quê? Porque na época que ele viveu, estava em transição. A alquimia estava sendo transformada, né? Estava sendo mudada em química. Os alquimistas não estavam perdendo a força, porque pensava mais na filosofia, mais numa arte, mais no misticismo, enquanto o Lavoisier defendia mais a área, junto com os seus colegas, seus parceiros, defendiam mais a parte experimental, a parte prática, a parte realmente em si da química. Então, no século XVIII, na época que ele viveu essas mudanças. E ele criou essa lei, chamada lei, batizada como a Lei de Lavoisier, que é a lei da conservação da massa. O que é isso? É muito importante. Tudo que tiver de massa no início, tem que ter de massa no fim, se o sistema for fechado, óbvio. Se o sistema for aberto, ou seja, se uma panela for aberta, os gases que estão indo embora, não tem como coletar mais. Eu estou cozinhando um alimento, aí a tampa está aberta. O que está indo de embora aí, de molécula aí, é um absurdo. Eu não consigo captar mais aí, porque foi embora. Mas se o sistema estiver fechado, tem que estar fechado, viu? Se ele estiver fechado, ninguém está saindo mais, nem entrando. Tudo que tiver ali de reagentes, e que produzir os produtos, as massas que tiver aqui vai ser igual a massa que está do outro lado de lá. Vou repetir. Na lei de Lavoisier, ele conseguiu provar o que os alquimistas não conseguiram. Os alquimistas chamavam isso de flogismo. E essa palavra flogisto ou flogismo era o que eu tinha no início que eu não tinha no fim. E foi para onde? Ele chamava de flogismo. E esse flogismo era algo assim sobrenatural. Eles, por muitas das vezes eles relacionavam com algo sobrenatural. Mas o químico aqui, o Lavoisier, o pai da química, ele disse o seguinte, e provou isso experimentalmente,
que tudo que tem aqui de reagentes em massa, gente, massa, isso aqui tem 10 gramas de estanho, 20 gramas de oxigênio, reagiu, misturou, vai produzir 30 gramas de óxido de estanho. Se o sistema tiver fechado. É muito importante isso, tá bom? Então vamos ler aqui. Muitos trabalhos de Lavoisier envolveram o uso da balança para se caracterizarem pelo estudo dos aspectos quantitativos das transformações. Ele assumiu como princípio que a matéria era indestrutível em qualquer transformação e estabeleceu o que hoje se conhece como a lei da conservação da massa ou a lei de Lavoisier. De acordo com essa lei, há uma mesma quantidade de matéria antes e depois de qualquer procedimento e qualidade e quantidade dos princípios que se mantêm. Ocorrendo apenas trocas, ou seja, ocorrendo apenas reações, trocas de posições, transformando em substâncias diferentes. Em 1774, olha só, muitos anos atrás, século XVIII, ele realizou reações em sistemas fechados. Em sistemas fechados, ok? Ele realizou em sistemas fechados, beleza? Fechados. Entre diferentes metais e o oxigênio. E ele observou que a reação entre o estanho e o oxigênio não provocava alteração na massa no sistema. Então é muito importante isso aí. É uma das leis mais importantes na química que nós estudamos, tá certo? Beleza aí? Alguma dúvida até então? Não. Não. Show de bola, show de bola. Ok. Então a gente para aqui, gente. A gente para aqui. Nós não podemos seguir mais do que isso hoje. A gente estudou hoje que existem transformações da matéria, transformações, e essas transformações, se forem apenas transformações físicas, então é chamado de fenômeno físico, e se forem transformações químicas, tem que ter algumas evidências, como mudança de cor, explosão, liberação de gases, formação de precipitado. São coisas que a gente vai vendo com os nossos olhos ou detectando com as nossas mãos, tá bom? Um cheiro, liberação desse cheiro, que no caso é um gás, tá bom? E dentro dessas reações químicas, a gente viu que o que está antes do lado esquerdo chama-se reagentes e o que está após a seta chama-se produtos, gente. Não esqueçam, tá bom? Reagentes e produtos. E as massas aqui que o Lavoisier provou, quando eu coloco aí no sistema fechado 100 kg de um lado, tem que ter do outro lado também 100 kg. Tá ok, gente? Estão entendido assim? Show de bola. Tá entendido aí? Direitinho. Sim. Ok, gente. Todo mundo respondeu a frequência? Sim. Ok, então, gente, eu agradeço. Que Deus abençoe vocês. Que possamos ter aqui um ótimo dia, um dia abençoado, cheio da graça de Deus, da paz. E que Deus abençoe vocês. E foi uma honra ter vocês aqui junto comigo na nossa aula de hoje. Tá bom? Um abraço, um cheiro e fique na paz de Deus. Amém. Valeu. Tchau. Professor? Tchau. Ô, professor. Oi, André. É amanhã, né, que vai ter a reunião? Isso, Pra André. saber. Isso, Ah, Diga. o senhor vai avisar no grupo ou não? Eu aviso depois da reunião, tá certo? Se a Bom, gente vai ser presencial ou novamente remoto. Valeu, André? tá certo. Obrigado, Nada, meu professor. irmão. Tchau, tchau. Valeu.